Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara no nosso Facebook e também canal do YouTube. Eu sou a jornalista Letícia de Lima, daqui da Comunicação da Câmara de Vereadores de Gramado, e hoje a gente traz aqui para um bate-papo especial o vereador Cícero Altreiter, do MDB. Seja muito bem-vindo, vereador, à nossa TV Câmara, voltando aí de recesso parlamentar, né? Ontem nós tivemos a primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, e para a gente iniciar, gostaria que falasse aí um pouquinho como é que foi esses 15 dias de recesso aqui na casa. Boa tarde. Boa tarde, Letícia, boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado mais uma vez por poder participar e a gente poder falar um pouco dos trabalhos aqui da Câmara, né? Esclarecendo para a comunidade, que todos já sabem, já têm conhecimento, mas sempre é bom reforçar, né, que o recesso parlamentar, na verdade, é um recesso onde param os trabalhos para as sessões em tribuna, né? Mas a Câmara de Vereadores em si não para, né? O trabalho interno aqui é contínuo, né? Isso não é algo estipulado por nós, né? O recesso parlamentar acontece também na Câmara dos Deputados, acontece também na Assembleia Legislativa. Então, por fim, acontece aqui no nosso município, na Câmara de Vereadores. Mas, como eu falei, internamente não se param os trabalhos, né? A Câmara funcionou normalmente, e nós, vereadores, também trabalhamos normalmente, né, Letícia, durante esse período. A gente aproveita que não há os trabalhos em tribuna, né, as discussões em tribuna, e tem um tempo mais livre, digamos, para visitar a comunidade. A gente dá continuidade a esse trabalho, faz reuniões. Então, foram uns 15 dias bem intensos, né, de proximidade com a comunidade, escutando, olhando demandas, acompanhando, fiscalizando. Inclusive, a gente fez fiscalizações durante esse período, inclusive na assistência social. Eu comentei ontem de noite em tribuna, né, que saiu na notícia, em alguns veículos de comunicação, algumas denúncias relativas à assistência social, né, que inclusive, a princípio, né, não foi confirmado, mas a princípio a própria secretária da assistência social está se afastando do cargo, em motivação a essas denúncias, né? São denúncias sigilosas ao Ministério Público, né? Isso foi falado ontem em tribuna, que vamos buscar essas informações, porque temos e precisamos, né, desse direito, porque a comunidade nos cobra, né, o que está acontecendo, o que motivou tal ação, né, que é algo grave, pelo menos, volto a dizer, o que saiu, né, nas mídias, né, o que saiu na imprensa e até onde a gente sabe. A gente precisa buscar esclarecimentos, porque a comunidade vem até a gente e nos cobra. Então, num primeiro momento que fizemos, fomos até a assistência social, buscamos os esclarecimentos informalmente, logicamente, trocando ideia com quem estava lá, então, porque, como eu falei, a secretária, a princípio, se afastou, foi nos dito lá que ela tirou um período de férias, né, mas disse que ela vai deixar o cargo. Essa informação ainda estamos buscando, e buscar todos esses esclarecimentos para passar para a comunidade, né? Tivemos também, durante o recesso, sessões extraordinárias, né, discutindo projeto, analisando projetos, né. Tivemos as reuniões de comissões, né, para a comunidade também ter conhecimento, né. Antes de um projeto chegar à votação, se passam nas 3 comissões, né, Comissão de Legislação, de Orçamento e a de Mérito, né. Então, aproveitamos esse espaço. O Executivo mandou alguns projetos, a gente analisou esses projetos durante o período de recesso, tivemos as reuniões de comissão, para poder, inclusive, votarmos alguns projetos que votamos ontem à noite. Por exemplo, um deles, Operação Consorciada Lago Negro, né, que foi votado, que era um projeto que estava há muito tempo em debate aqui na Câmara de Vereadores, e que, por fim, ontem, a gente chegou num consenso, né. Foi aprovado o projeto por 7 votos a 1, somente um vereador votou contrário, né? Mas ele foi muito debatido, trouxemos uma série de esclarecimentos, ouvimos a comunidade do bairro, ouvimos quem está interessado em fazer parte dessa operação consorciada lá no Lago Negro, os investidores, para a comunidade saber também. Vai haver um movimento bem importante naquela região, lá do Lago Negro, um desenvolvimento importante, onde essa operação ela amplia, né, possibilidades de construção, de usos naquela região, que é uma região que há muito tempo ela estava estagnada, vamos dizer.
Então, a gente buscou algumas garantias durante esse período, fizemos várias diligências, né? Diligência é um documento que a gente manda para o Executivo pedindo algumas modificações do projeto, aonde nós, vereadores, achamos necessário, né? Foram atendidas muitas dessas nossas diligências, modificações do projeto. O que vai ser construído, o que vai ser planejado lá por esses investidores que farão parte dessa operação consorciada, se cria um conselho, do qual lá no Executivo vai tratar dessas questões, né, desses projetos, analisar o que é viável, o que não é viável para a comunidade. Esse conselho, por exemplo, uma das nossas sugestões e reivindicações junto ao Executivo é que tivesse alguém do bairro fazendo parte no conselho, e a gente inseriu, então, nesse conselho alguém do bairro, porque nada melhor do que alguém da localidade saber das necessidades, dos anseios, do que é viável lá. Então, foi um período bem importante, Letícia, de bastante trabalho, e que a gente pôde dar sequência em alguns projetos importantes, por exemplo, esse da Operação Consorciada em Lago Negro. Exato. Bom, é importante evidenciar aí para a nossa comunidade também que a nossa Câmara aqui tem sido bastante ativa, né, em relação aos projetos. Eles vêm para cá, se debate bastante, né, o próprio recesso foi um exemplo disso, e aí retorna para plenário já com todas as discussões já cessadas em um consenso, enfim, para também poder chegar ao melhor projeto para aprovação, né, vereador? Exatamente, né? Muitas pessoas... hoje já mudou muito essa mentalidade, porque muita gente acompanha nosso trabalho e sabe como é o trabalho, né? Porque, infelizmente, antigamente, muita gente achava que o vereador trabalha só na segunda-feira de noite, quando nós temos a sessão. Mas não é verdade, a gente está dia a dia, durante todos os dias, né? Ou buscando as demandas da comunidade em loco, ou recebendo essas demandas aqui nos nossos gabinetes, e também, e principalmente, digamos, né, discutindo esses projetos profundamente, né? Então, são reuniões, são solicitações que a gente faz para justamente chegar a esse projeto maduro, né, coeso, para quando a gente, como ontem, né, chegar em um projeto desse à votação, a gente já ter todos os esclarecimentos, não ter dúvida, não ter surpresa posterior. Exato. Né, porque somos os representantes da comunidade, a comunidade nos cobra, a gente deve esclarecimentos à comunidade e é a nossa responsabilidade, então, trabalhar dessa forma. Exatamente, vereador. Bom, e falando aí em surpresas, em debates na tribuna, você trouxe ontem o assunto do lixo, né? Ele vem sido de forma recorrente sendo tratado na tribuna durante as sessões. Qual sua avaliação em relação a este problema aqui em Gramado hoje? Letícia, é um problema que vem desde o início do ano, né? Final do ano passado, foi alterado pelo Executivo, né, algumas taxas de lixo, né, sem consentimento da Câmara de Vereadores, né, onde, no posicionamento do Executivo, não foi um aumento, né, e sim eles fizeram uma remodelação, né, que, a meu ver, eu não entendo dessa maneira, eu vejo como onerou a comunidade de uma maneira geral e aumentou, sim, porque eles avaliaram, por exemplo, o caminhão está passando 2 vezes, cobrava X, e agora está passando 5, tem que cobrar, então, por 5, né, em vez daquelas 2 vezes. Né? O lixo verde, onde eram cobrados só em 3 bairros na cidade, foi ampliado para praticamente toda a cidade, cobrando esse lixo verde. Né? E, infelizmente, em contrapartida a isso, paralelamente, vem sido prestado um serviço que está deixando muito a desejar quanto à coleta de lixo. Vocês recebem muitas reclamações? Exatamente, não sou eu que digo. Quando a gente fala, são reclamações que chegam constantemente para a gente. Né? Então, as reclamações têm sido constantes. A prefeitura não conseguiu fazer uma nova licitação, né, quanto ao contrato da empresa que faz a coleta de resíduos, né, por problemas judiciais lá que estão trancando. Né? Então, estão fazendo emergenciais, né, contratos emergenciais de empresa, onde sai mais caro, né, do que a licitação para que se faça essa coleta de lixo. A população está pagando mais caro com as taxas de lixo, a prefeitura está pagando mais caro pela coleta de lixo, e infelizmente a gente tem visto um serviço mal prestado, né, com essas diversas reclamações que a comunidade traz até a gente. Então foi feito mais uma vez essa cobrança, a gente precisa dar um jeito. Não só isso, Letícia, mas talvez algumas outras questões que também vamos buscar esclarecimentos,
mas também acabaram afastando a secretária do Meio Ambiente, então, do cargo, né, durante esse recesso. Hoje ela não está mais no cargo, ela é uma funcionária concursada da prefeitura, ela continua, né, na prefeitura, no cargo dela, eu não sei exatamente, parece até, eu ouvi falar, eu não tenho essa informação oficial, mas que ela passou a ser adjunta, secretária adjunta na Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas são problemas que vêm acontecendo desde o início desse ano, né? Então precisamos de esclarecimentos, precisamos dar essa justificativa, porque a comunidade nos cobra, né? E acho que o Executivo fez correto nesse determinado momento, talvez afastar a secretária, talvez não seja culpa só dela, não posso dizer, né? Mas que o serviço não está sendo bem prestado, que houve controvérsias aí quanto a essa taxa de lixo, que eles vieram até aqui a Câmara de Vereadores, trazendo uma proposta em que iriam aumentar somente as taxas de lixo dos grandes geradores, ou seja, hotéis, restaurantes, parques, né? E quando vieram os carnês do IPTU, por a surpresa de todos da comunidade e dos vereadores aqui da casa, se aumentou a taxa de lixo para toda a comunidade, de uma maneira geral, né? Então aumentou em muito a arrecadação, aumentou a oneração ao contribuinte, e em contrapartida se prestando um serviço que está se deixando muito a desejar. Então estamos buscando esclarecimentos, estamos cobrando, a gente precisa ter uma solução quanto a isso para dar essa justificativa para a comunidade, né? Tá certo. Bom, vereador, e outro tema também bastante citado na tribuna é a questão da mobilidade urbana e do transporte público aqui em Gramado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse problema aqui na cidade. Durante o recesso coincidiu também, Letícia, as férias de inverno, de uma maneira geral, aí nas escolas, né? Trazendo um grande público, enorme público para Gramado. Não sou demagogo, sei que há o problema geográfico da nossa cidade, né, quanto às ruas, né, que são limitadas as entradas da cidade, os acessos, é muito centralizado, né, porém é um problema que a gente tem que encarar de frente, né, a mobilidade urbana. Começando pelos orientadores de trânsito, né, trouxeram inclusive uma informação ontem em tribuna, meu colega Paim trouxe, que são 4 orientadores de trânsito por turno. Isso é inaceitável, não pode acontecer, a gente precisa correr atrás. A gente sabe que a grande quantidade de veículos causa esse caos, né? Porém, nas rótulas, entroncamentos, entrada da cidade, nas esquinas, não haver orientadores de trânsito cria um problema ainda maior, né? Porque o trânsito trava de vez, né? As rótulas a gente sabe que ela funciona muito bem, enquanto o trânsito está calmo ou médio, mas quando o trânsito está muito grande, acaba trancando aquelas rótulas, né? Porque aí simplesmente para, né? Então, hoje mesmo pela manhã, eu estava em um estabelecimento comercial e ele disse, tia, nesse período não há como a gente trabalhar, gente, para atravessar a cidade de um lado ao outro, né, se leva 1 hora, né? Então, um funcionário sai daqui do meu estabelecimento até chegar na residência e voltar, às vezes é 1h30. Então, a gente prejudica as empresas locais, né? A gente acaba passando uma má imagem do turista que vem para cá, muitas vezes de longe, e aí acaba para atravessar a cidade, ou para ir numa outra cidade, ou ir num parque, ou visitar algum ponto turístico aí, 1 hora trancado dentro do carro, isso não pode acontecer, né? Paralelo a isso, e a gente sabe da dificuldade, mas há um plano de mobilidade urbana que precisa urgentemente ser colocado em prática, né? Para nós, pelo menos gramadenses, que conhecemos os desvios, os atalhos, né, que sejam feitos, né? Ligação aqui da Piratini a Princeton, há um projeto já pronto. O Executivo disse que espera uma emenda do governo federal, cobramos em tribuna ontem também, que esse é um ano eleitoral e, infelizmente, esse ano não vem mais emenda, né? Não pode mais vir emenda. Em contrapartida, o Executivo fala que o orçamento vai ultrapassar, vai bater recorde, vai passar de 430 milhões, na hora, daqui a pouco, de pegar recursos próprios e dar agilidade nessas obras. Precisamos, né? Agora a gente tem um pequeno período até chegar o Natal Luz, onde a gente sabe que vai virar um caos de novo. Volto a dizer que bom, graças a Deus, é um período passado, aquele obscuro da pandemia,
onde víamos a cidade deserta, né? Mas a gente precisa resolver esse problema, e urgentemente. Na sua avaliação, dinheiro tem? Dinheiro, não, na minha avaliação, não, na avaliação inclusive do executivo, que mostra os números, que a gente vai ter um orçamento, graças a Deus, recorde, né? Nunca visto em Gramado, chegando ano que vem a quase R$500 bilhão, né, de reais. Então é um orçamento estrondoso, vamos usar recursos próprios, agilizar esses projetos, tanto aqui quanto na Avenida Central, ali na Leopete, ligando a Carniel, seja pelo 28, ou seja, vamos achar alternativas para nós, gramadenses, pelo menos podemos circular na cidade, por fora, deixando o centro para o turista, né? Claro, muitas vezes a gente terá, alguns estabelecimentos terão que usar o centro, né? Mas a gente precisa dar celeridade a esses processos, sim, né? Por causa do turista, né, que vem para cá e ele não merece ficar tanto tempo parado no trânsito, né, porque acaba passando essa imagem negativa da nossa cidade, né, de desorganização, né, e quanto aos nossos estabelecimentos, né, nosso comércio, de uma maneira geral, que acaba muitas vezes sendo prejudicado por causa dessa mobilidade e o tempo que para no trânsito. Né. Falando, então, também em transporte coletivo, fizemos uma sessão especial no início desse ano. Foi prometido naquela sessão especial que em julho sairia uma licitação. Transporte coletivo, há inúmeras reclamações também, inúmeros problemas, né? Bairros que não são contemplados por linhas de ônibus, ônibus superlotados em horário de pico, poucos ônibus em outros horários, né? Então, uma série de reclamações. Que foi prometido no executivo nessa licitação, contemplaria tudo isso. Passou-se julho, a licitação parece que deu-se início, né, ao processo burocrático, mas pedir celeridade. O que a gente não pode mais fazer, infelizmente, é continuar contribuindo com a empresa que hoje está aqui prestando esse serviço e a gente continuar recebendo essas reclamações da comunidade. Né? Ou o ônibus chega atrasado, ou ele está superlotado, ou as linhas não são contempladas por ônibus, né? O município precisa dar um jeito, seja através da licitação que ocorra, né, ou seja através de um subsídio para a empresa, sim, mas se nós subsidiarmos essa empresa, dermos dinheiro novamente, como o executivo já fez outras vezes, e a Câmara aprovou, porque precisava aprovar, porque é uma necessidade da comunidade de transporte coletivo, né, a gente precisa abranger. Né, não pode se dar esse dinheiro simplesmente e o serviço continuar sendo mal prestado. Né. A comunidade não aceita mais isso. A comunidade nos cobra, né? Pô, vocês estão repassando, autorizando para que o prefeito repasse dinheiro para a empresa que está fazendo o transporte público, coletivo aqui, e a gente não tem ônibus superlotado, horários atrasados, então não pode mais acontecer. Chegou no limite, né? A comunidade não aceita mais isso, e está vinculado também com mobilidade urbana. Muita gente acaba não usando o transporte coletivo por esses problemas que eu citei, tendo que usar o veículo. E aí ajuda no caos que a gente falou anteriormente. Isso aí. E, vereador, a mobilidade urbana e o transporte público que não funciona aqui na cidade são pontos históricos, são reclamações que não são de agora, né? Mas acho que a gente chegou no momento que não dá mais para não resolver, né? Exatamente, é o que eu digo. Chegou num momento caótico, um momento assim... Chega num determinado momento que não é mais suportável. E nós chegamos nesse momento, né? Talvez a gente perdeu o time ali na época da pandemia, o saindo da pandemia, onde baixou todo esse movimento e a gente esqueceu um pouco dessa realidade. Né? As preocupações eram outras. Exatamente, também, né? As preocupações eram outras, Letícias, e né, com todo respeito, a gente precisava se preocupar naquele momento com a pandemia, com a saúde, né? Mas eu lá naquele momento já citei, gente, Gramado estava sofrendo muito durante a pandemia, porque... por ser um destino turístico, a gente dependia dessas visitações e eu comentava que a gente iria sofrer muito, porque as pessoas não podiam sair de casa, não podiam viajar, né? Existiam todas as restrições, mas em contrapartida eu também chamava atenção para que quando passasse aquele período, seríamos muito procurados, e é o que está acontecendo. Porque existia essa ansiedade, essa vontade, essa necessidade de sair, de viajar, de visitar, né, essa vontade reprimida, graças a Deus está acontecendo, volto a dizer. Um dos motivos desse recorde de arrecadação é esse turista, essa riqueza que traz aqui para a nossa região,
Mas, como tu falou, contrapartida vem o bônus, mas vem o ônus, né? Chegou no momento que a gente não pode mais aceitar. Nós temos que bater de frente, trabalhar sério, né? Trabalhar com projetos. A longo prazo, sim, mas algumas soluções a curto e médio prazo precisam ser tomadas, né? Porque senão a gente já está num caos. Então, precisa se resolver isso urgentemente. Bom, vereador, o nosso tempo está chegando ao fim aí, o nosso papo estava muito bom, mas precisamos encerrar. Agradeço a sua participação aqui na TV Câmara e deixo espaço à disposição para as considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez poder participar da TV Câmara, esse importante veículo aí que faz com que a gente possa se comunicar um pouco com a comunidade e falar um pouco do trabalho e do que a gente está fazendo aqui na Câmara. Muito obrigado, Letícia, muito obrigado aos que nos acompanharam. Nós que agradecemos. Bom, e lembrando que a nossa programação segue sempre de terça a quinta-feira, às 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo nosso Facebook e também canal no YouTube. Amanhã nós retornamos com mais uma entrevista da TV Câmara. Um bom início de noite a todos e a todas e até lá!